Boa noite. Boa noite. A crise do governo Dilma Rousseff atinge o ponto mais alto. Luiz Inácio Lula da Silva é nomeado ministro-chefe da Casa Civil. Ele sai do alcance de Sérgio Moro, o juiz federal do Paraná responsável pela Lava Jato. E passa a ter o chamado foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. O juiz Moro suspende o sigilo. E a Justiça Federal torna públicos os grampos telefônicos do ex-presidente. Um deles de hoje à tarde. Lula recebeu ligação da presidente Dilma. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Os grampos têm indícios fortes de que o objetivo da ida de Lula para o ministério foi mesmo tirá-lo do alcance do juiz Moro. E indicam que o ex-presidente tentou influenciar várias autoridades para se proteger. Uma edição extra do Diário Oficial publica a nomeação do agora ministro Lula. Quarta-feira, 16 de março. O Jornal Nacional está começando agora. Nesta quarta-feira, a crise que envolve o governo Dilma Rousseff atingiu o ponto mais alto desde o início. Antes que o Diário Oficial efetivasse a nomeação de Lula como ministro, o juiz Sérgio Moro retirou o sigilo de toda a investigação sobre o ex-presidente. E com isso tornaram-se públicas, no fim da tarde, conversas telefônicas de Lula. Os integrantes da Lava Jato afirmam que há indícios de uma ação para atrapalhar as investigações. Ainda nesta edição, o Jornal Nacional vai mostrar o conteúdo desses grampos e as reações que eles provocaram. A nomeação de Luiz Inácio Lula da Silva como novo ministro-chefe da Casa Civil, 6 dias depois de promotores estaduais de São Paulo terem pedido a prisão dele, foi anunciada no início da tarde, mas começou a se concretizar na noite de terça-feira, numa reunião no Palácio da Alvorada. Foi uma decisão demorada, mais de 4 horas na Alvorada. Os principais ministros do Planalto, Dilma e o ex-presidente Lula, saíram tarde da noite, despistando a imprensa, ainda sem nenhuma certeza. Em jogo, segundo governistas, os questionamentos de Lula sobre os poderes que passaria a ter com alcance na condução da economia e se a presença dele no governo recuperaria de fato a duvidosa fidelidade da base aliada no Congresso, a do PMDB principalmente. As tratativas seguiram madrugada adentro. Os velhos conselheiros do ex-presidente, como o ex-ministro Gilberto Carvalho, madrugaram no hotel onde ele estava hospedado. Dilma nem pedalou, como de costume. Retomou a conversa com Lula no café da manhã com ministros. Ainda precisaram de quase 3 horas de conversa para chegar finalmente a um termo. Mal acabou a reunião e líderes do PT no Congresso já anunciavam a decisão pela internet. Lula voltou para São Paulo, Jacques Wagner viajou para Bahia. Houve um entra e sai de petistas e ministros no Planalto. No início da tarde veio um anúncio discreto. Uma nota de 13 linhas oficializou Lula para ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, chefe de gabinete de Dilma, e Mauro Lopes, do PMDB, para a Secretaria de Aviação Civil. O governo tenta convencer que a nomeação do ex-presidente tem caráter estrutural, de reforço para alterar os rumos da economia e de ânimo para a relação com o Congresso. Argumentos à parte, fato é que Lula no ministério implica o direito ao foro privilegiado, ou seja, ele escapa das mãos do juiz Sérgio Moro em Curitiba, porque a investigação contra ele passará para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o juiz do caso será o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. Os autos são encerrados no estado em que se encontra e entregues ao juízo da 13ª Vara, que automaticamente encaminha isso tudo para o Supremo para apreciar. Lula seguirá trabalhando na sedução dos caciques do PMDB. Já recebeu do presidente do Senado, Renan Calheiros, o aceno de que pode ir em frente. Eles ainda terão um encontro. O vice, Michel Temer, também é alvo da investida de Lula nessa articulação. O presidente Lula já estava em São Paulo quando, no fim do dia, o Palácio do Planalto publicou uma edição extra do Diário Oficial. O documento é o que garante a posse do ex-presidente no cargo de ministro. A edição extra, no mesmo dia do anúncio da nomeação, não é usual.
Normalmente, a presidente Dilma assina o termo de posse na cerimônia de posse e só depois o documento é publicado no Diário Oficial. A entrada de Lula no governo repercutiu no Supremo Tribunal Federal e no Congresso. No Congresso, foi o líder do PT na Câmara que deu a notícia. Lula pediu para que, antes do anúncio formal, todos os líderes dos partidos que apoiam a presidente fossem informados da nomeação. Lula avisou que quer se reunir com os líderes na semana que vem, após a posse. Quem conversou com o ex-presidente disse que ele deixou claro que quer mudar a relação com a base aqui no Congresso. E para alguns parlamentares, a presidente Dilma não tinha mesmo outra saída, que o governo dela precisa ser reinventado. Vai ser um braço forte junto à presidenta Dilma para agilizar e tomar as medidas que forem necessárias para a retomada do crescimento e principalmente do emprego. Governistas negaram que o ex-presidente tenha aceitado ser ministro para ter foro privilegiado. Vindo para o ministério, ele estará sujeito a responder qualquer inquérito, investigação no Supremo Tribunal Federal. É até um desrespeito ao Supremo esse tipo de argumentação. Mas a oposição vai insistir. Entrou com uma série de ações populares na Justiça Federal para tentar impedir a posse do ex-presidente. A presidente Dilma Rousseff está se utilizando de um ato lícito para promover um ato ilícito, que é nomear uma pessoa que está denunciada na justiça e uma pessoa que pode se transformar em réu de um momento para outro para um cargo apenas para blindá-lo junto à Justiça Federal. O senador Aécio Neves, presidente do PSDB, diz que na prática a presidente está abdicando de seu mandato e que é absolutamente condenável a nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil. A razão da posse do presidente Lula no ministério tem um sentido que supera todos os outros, é impedir o bom andamento das investigações, seja da Operação Lava Jato ou daquelas conduzidas pelo Ministério Público de São Paulo. No início da noite, o PRB, que tem 21 deputados, um senador e o ministro do Esporte, Jorge Hilton, anunciou que vai deixar a base aliada. A nomeação de Lula para a Casa Civil também repercutiu no Supremo Tribunal Federal. A crise só piorou, só se agravou, a ponto de agora a presidente buscar, inclusive, um tutor para colocar no seu lugar de presidente e ela assumir um outro papel. E um tutor que vem com problemas criminais muito sérios, mudando, inclusive, a competência do Supremo Tribunal Federal, de tema que nós vamos ter que discutir, mudando, inclusive, a competência da Justiça Federal. Eu não vejo como alguém aceitaria um cargo depois de ter sido presidente da República apenas para buscar a prerrogativa, se é que há prerrogativa, de ser julgado pelo Supremo. Eu vejo essa ida do presidente como uma tentativa de sairmos do impasse nacional. Vamos agora ao vivo a Brasília, porque o repórter Fernando Rego Barros tem informações deste momento. Olá, Fernando, boa noite. Manifestantes protestam agora em frente ao Palácio do Planalto. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Os manifestantes começaram a chegar aqui ao Palácio do Planalto por volta das 5 horas da tarde, bem antes até da divulgação da gravação entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula, que foi divulgada um pouco depois. Esses manifestantes vieram aqui para protestar contra a nomeação pela presidente Dilma do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. A gente vê essas imagens aéreas aí, nesse momento aqui em frente ao Palácio do Planalto. Segundo a Polícia Militar, são cerca de 2.500 pessoas. Esse número até foi atualizado agora há pouco para 5.000 pessoas postadas aqui em frente ao Palácio do Planalto. A presidente Dilma Rousseff saiu daqui do Planalto por volta das 6h35 da noite. Foi para o Palácio do Alvorada, mas os manifestantes continuaram aqui. Eles não aceitam a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Os protestos são pacíficos. Em nenhum momento houve violência aqui, nem por parte da Polícia Militar, nem por parte dos manifestantes. Os manifestantes só não podem... A guarda presidencial está postada logo depois da mureta de proteção para evitar qualquer invasão. Mas não houve essa invasão.
Um grupo de deputados da oposição chegou aqui logo depois do início do protesto, mas demorou um pouco, foi logo embora. E houve alguns deputados também que chegaram e foram expulsos pelos manifestantes, que não queriam a presença de alguns deputados protestando aqui junto com eles. A gente está acompanhando aí essa movimentação ainda em frente aqui ao Palácio do Planalto. Bonner, Renata. Fernando Rego Barros mostrando cerca de 5 mil pessoas protestando neste momento em frente ao Palácio do Planalto. E de Brasília a gente vai agora a São Paulo. O repórter Tiago Welch também tem informações para a gente. Tiago, o que você vê nesse momento? Já na Avenida Paulista nesse momento. Vale lembrar que ele começou antes do anúncio da divulgação do grampo da ligação entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. Várias pessoas já se dirigiam aqui para a Avenida Paulista para protestar contra a nomeação do ex-presidente. E essa manifestação começou a ganhar mais corpo agora à noite, depois da divulgação desse áudio, depois da divulgação do grampo. Às 8 horas, por volta das 8 horas da noite, a Avenida Paulista foi fechada, ela segue fechada e com manifestantes ocupando os dois lados da avenida, aí em frente à Fiesp, que você vê aí com essa bandeira com uma faixa preta. Renata Bonner. Tiago Welch mostrando imagens ao vivo da Avenida Paulista, um protesto em frente à Federação das Indústrias de São Paulo. E ainda nesta edição, a crise política no auge em Brasília. A Justiça torna público um diálogo entre Lula e a presidente Dilma Rousseff. A Polícia Federal afirma haver indícios de ações para atrapalhar as investigações da Lava Jato. E a seguir você vai ver o que disse a presidente Dilma sobre a nomeação de Lula para o cargo de ministro.